O interlocutor piscou os olhos astutos e acrescentou: quem sabe? Insinuou-se no espírito popular com incrível desenvoltura. Há quem o tome por santo, contudo, inclino-me a crer que não passe de algum feiticeiro cercado de seres infernais. Trazia a aparência de um vagabundo quando surgiu aqui. Pouco a pouco, adquiriu a fama de curar pelas preces nazarenas, com imposição das mãos. E a primeira casa importante que lhe caiu nas garras foi a de Artêmio Cimbro, cuja filhinha, ao que dizem, sofria grandes perturbações mentais. Experimentado o tratamento de Corvino, parece que a menina se impressionou favoravelmente, recuperando-se, então, qual se fora um milagre. Daí para cá, fez-se o jardineiro da nobre família, que o introduziu em outras residências. Da sua vida profissional, é tudo quanto sei. Das atividades do mago, porém, muito teria a dizer, se pudesse. Refere-se o vulgo a 1000 coisas. Se fossem apenas os plebeus a se mostrarem maravilhados. Entretanto, temos alguns patrícios ilustres enleados na rede. Dizem alguns que a palavra dele está revestida de miraculoso poder. Afirmam outros que ele cura as mais complicadas enfermidades. É estranho ver uma cidade como esta a desvairar-se por este modo, comentou Tassiano, com interesse. Por isso mesmo, necessitamos de elementos renovadores. A sua decisão, rechachando Corvino, é sumamente confortadora. Ele é incompetente para conduzir crianças, mesmo desprezíveis. Sei que Artêmio lhe advoga a causa, mas estou convencido de que poderemos interromper-lhe doravante as mistificações. Zenóbio, um velho amigo que foi autodignatário da imperial munificência, comunicou-me ontem à noite, informado por fontes dignas de crédito, que o menino morto fora encaminhado aos dentes do cão pelo próprio Corvino, a fim de que a malta cristã obtivesse sangue inocente para os mistérios negros das reuniões que praticam. É notório que ele foi a única testemunha do ato final. E, baixando o tom de voz, perguntou: teria o dileto amigo observado isso? Seria muito importante registrar o fato, por intermédio de sua própria boca. Tassiano, de rosto esfogueado, a exprimir o choque de contraditórias emoções, esclareceu presto. Nada posso adiantar nesse assunto. Quando ouvi o nome do crucificado, a revolta subiu-me à cabeça. Não tive olhos senão para defender a nossa propriedade contra a influência pestilencial. Determinei a soltura do cão de guarda, possuído de extrema desesperação. Não me cabe, por isso, asseverar aquilo que não verifiquei por mim mesmo. Quirino, porém, mordeu os lábios, contrariado, e ajuntou: fica certo, contudo, de que as coisas não terão ocorrido de outro modo. Reajamos em conjunto. Nossos escravos não podem continuar à mercê de bruxos inconscientes, e nem será lícito permitir que pessoas de nossa condição social se deixem embair sem defesa. Nisso achamo-nos de pleno acordo, salientou o rapaz resoluto. De minha parte, pretendo corrigir e selecionar a comunidade de servidores. E que plano traçou para esse serviço? Gostaria de agir em minha casa, com uniformidade de vistas.
aguarda a vinda de meus pais, em breves dias, que trarão consigo Helena, a minha futura esposa. Como passarei a residir aqui, depois do meu casamento, antecipei-me a eles, a fim de adaptar a vida da propriedade aos hábitos de minha família e de modo a afeiçoar-me às usanças da província. Não desejo, todavia, que os meus encontrem os disparates surpreendidos por mim. Pretendo reunir todos os servos, a fim de prestarem juramento aos deuses que veneramos. Afastarei quem fugir ao justo compromisso. Em seguida, penso instituir em casa o culto de Cibele, começando com uma cerimônia processional pelo nosso bosque. É indispensável purificar os costumes e os ares. Quirino concordou entusiástico e prometeu aderir ao programa. Não somente faria o mesmo em seu domicílio, mas convocaria os amigos a acompanhá-lo. Estimava o Pílio Vetúrio de longos anos e felicitava-se por ver-lhe a organização doméstica zelosa e bem guardada. Realmente, depois de alguns dias, quando os sofrimentos da peste desapareciam no ouvido comum, Taciano promoveu a grande Assembleia do Lar para reafirmação de fidelidade aos deuses. Em vastíssima dependência da herdade, uma soberba estátua de Cibele fora instalada para a recepção dos votos gerais, enquanto que à direita da imagem, em um alto palanque paramentado de seda carmesim e fios dourados, instalaram-se Taciano, 2 sacerdotes populares da deusa e o casal de mordomos, Alésio e Pontimiana. Em uma extensa galeria consideravelmente elevada, junto às portas de acesso ao grande recinto, a nobreza citadina, trazida por Eustásio, rejubilava-se com a cerimônia. Embaixo, acotovelavam-se todos os servidores da família, dentre os quais alguns artistas repetiam cânticos consagrados à divindade. Em um pequeno altar, graciosamente florido, a imagem que Vetúrio importara de Pessinunte, figurava-se uma testemunha impassível. Cibele, ladeada por 2 leões, esculpida em mármore imaculado, representava realmente o símbolo de uma civilização bruxuleante, à frente do olhar indagador e triste de dezenas de escravos, sob a orgulhosa exibição dos senhores. O primeiro a aproximar-se, criando naturalmente um padrão para ser imitado, foi Taciano, que, reverente diante do ídolo, declarou em voz alta: sob a invocação da divina Cibele, mãe dos deuses e mãe nossa, juro irrestrita fidelidade às crenças e tradições dos nossos antepassados e perfeita obediência aos nossos eternos imperadores. Frenéticos aplausos coroaram-lhe as palavras. O hino sacro, acompanhado por flautas frígias, fez-se ouvir cadenciado e melodioso. Em seguida, Alésio desceu do trono improvisado e, dando a ideia de que a cena havia sido previamente estudada, pronunciou respeitosamente os mesmos votos. Logo após, veio Pontimiana. A nobre senhora parecia doente e fatigada. Adivinhava-se-lhe a luta íntima. Palidíssima, enviou ao marido suplicante olhar, mas pela expressão rude com que Alésio a fitou, era possível imaginar os duros conflitos que se haviam empenhado antes da cerimônia. Contida pelos olhos frios do companheiro, a orientadora da casa enxugou as lágrimas e repetiu,
pausadamente as mesmas palavras, negando assim a fé cristã que lhe atribuíam. Triunfante sorriso pairou na máscara fisionômica de Alésio, enquanto se alastrou cochichado sussurro em enorme agrupamento de servidores. Notas de amargurado assombro surgiram em vários rostos. Todos os escravos, um a um, alguns enfáticos e outros humilhados, reafirmaram as frases pronunciadas inicialmente pelo senhor. O último foi Rufo. Epípodo, o capataz, conhecia-lhe a firmeza de opinião e, por isso, deixara-o para o fim, temendo qualquer irregularidade tendente a estabelecer a indisciplina. De semblante austero, evidenciando aceitar plenamente as responsabilidades daquela hora, ergueu o bronzeado perfil, como se procurasse o céu e não a estátua impassível, exclamando em voz cristalina e dominadora: juro respeitar os imperadores que nos governam, mas sou cristão e renego os deuses de pedra, incapazes de corrigir a crueldade e o orgulho que nos oprimem no mundo. Um burburinho percorreu a assembleia. Tassiano dirigiu-se, em voz baixa, ao sacerdote mais idoso, e este, assumindo a função de juiz, clamou para o servo, em tom autoritário: Rufo, não te esqueças de tua condição. Sim, concordou o interpelado valoroso. Sou escravo e sempre servi aos meus senhores, com lealdade. Mas o espírito é livre. Somente a Jesus Cristo reconheço por verdadeiro Senhor. Exijo que te retrates perante Cibele, a sublime mãe dos deuses. Nada fiz que não esteja aprovado pela retidão de minha consciência. Abjuras e serás perdoado. Não posso. Sabes quais são as consequências de tua irreflexão? Creio falar com perfeito conhecimento de minha responsabilidade. Entretanto, quaisquer que sejam os resultados de meu gesto, não devo recuar perante a minha fé. Rufo relanceou o olhar pelos circunstantes e notou que dezenas de companheiros concitavam-no à resistência. Pontiniana, algo desafogada, enviava-lhe, em silêncio, muda mensagem de bom ânimo. Abjura, abjura! Trovejava a voz do padre com aspereza. Não posso, repetiu Rufo, imperturbável. Depois de ligeira confabulação com o jovem patrício, o improvisado julgador convocou Epípodo ao chicote. Rufo, por ordem do algoz, despiu a túnica de gala que envergara para a festa e ajoelhou-se de mãos para trás. O trançado fino e cortante lambeu-lhe a pele nua por 3 vezes, provocando sanguintos vergões, mas o escravo não tremeu. Ainda há tempo, infeliz! Bradou confundido o sacerdote da Magna Mater. Abjura e tua falta será relevada. Sou cristão, reiterava Rufo sereno. O castigo poderá conduzir-te à morte. O sofrimento não me intimida. Suspirou a vítima com humildade. Jesus conheceu o martírio na cruz para salvar-nos. Morrer por fidelidade a Ele é uma honra a que devo aspirar.
O latego visitou-lhe o dorso com violência, abrindo-lhe feridas sangrentas, mas percebendo o mal-estar que a cena de selvageria impunha ao recinto, Tassiano recomendou fosse o escravo recolhido ao cárcere até resolver quanto à definitiva punição. Terminado o serviço, começou a solenidade processional. O filho de Cíntia desejava uma purificação completa da propriedade. Considerável multidão apinhava-se nos pátios da casa, aguardando o cortejo. A estátua de Cibele foi colocada sobre riquíssimo andor de prata, ornamentado de lírios. Os jovens pares, rigorosamente vestidos de branco, simbolizando a castidade e a beleza, abriam alas à frente, dançando em ritmos graciosos, ao toque de flautas e pandeiretas do culto. Em seguida, todas as senhoras presentes, conduzindo palmas aromáticas, anunciavam o ídolo, que, suportado pelos ombros de Tassiano e de outros rapazes consagrados à deusa, se fazia seguir pelos sacerdotes em orações do rito frígio e pelos incensadores. Depois deles, uma jovem de rara beleza carregava o cutelo sagrado. Acompanhando-a, vinha o conjunto de musicistas, usando trompas, flautas, símbalos, tímpanos e castanholas, nos cânticos votivos, cujos trechos harmoniosos se perdiam no matagal. Os dignatários e os principais vinham em fila, silenciosos e reverentes, e, ao fim do prestito, congregava-se a massa de escravos mudos e tristes. Os hinos de louvor à Mãe dos Deuses embalsamavam o bosque de doce melodia, interrompendo o chireuar dos pássaros assustados. A procissão, em diversas fases, contornou a herdade através do arvoredo bem cultivado e das vinhas extensas, tornando a casa, onde Cibele foi restituída ao templo minúsculo que o Pílio Vetúrio, em outro tempo, lhe erigira em pleno jardim. Tassiano, tomando a palavra depois das preces dos sacerdotes, agradeceu a presença dos religiosos, das autoridades e do povo, enaltecendo a sua confiança na proteção das divindades olímpicas. Dispersou-se a colorida assembleia. Entardecia. Sozinho agora, no amplo terraço, de onde podia descortinar o horizonte lavado e límpido, o jovem instintivamente recordou o irmão Corvino, a morte de Silvano e a reação de Rufo, e sem perceber, começou a lutar contra a influência do Cristo, não mais em derredor das próprias ideias, mas dentro mesmo do coração.